Olá pessoal, é a professora Marilena, estamos aqui para mais uma aula. Vamos revisar nossa aula anterior, que a gente falava sobre religiões e livros sagrados e também sobre citações e abreviaturas. Então, os livros bíblicos, a gente aprendeu que eles são divididos em capítulos e versículos. É, o livro, né, um exemplo, o livro de Mateus é dividido em 28 capítulos. Como que a gente faz uma citação de um trecho bíblico? Um exemplo, né, ali de João 11 e 12, né, que o título do livro é o João, o número do capítulo é o número 8 e o versículo é o número 12. Então, a vírgula ela serve para separar o capítulo do versículo. Ao consultar a Bíblia, percebemos que os números indicam os capítulos são impressos em número maior e o que indica o versículo são números menores. E também a gente aprendeu como que se faz uma citação de vários versículos seguidos. Né? Para citar vários versículos seguidos, basta escrever o primeiro e o último versículo e colocar um hífen entre eles. Só para a gente relembrar, eu vou dar esse exemplo aqui de Marcos 4, 35 e 41. Neste caso, o if substitui os versículos seguintes. Né? Por exemplo, eu substituo o 36, 37, 38, né? E 40. Então, eu vou ler dessa forma, Marcos capítulo 4, versículo 35 ao 41. Eu substituo esses numerais. Quando queremos citar versículos que não são seguidos, usamos um ponto entre eles. Exemplo, Mateus 6, 7 e 19. Então, ele não é seguido, eu só quero ler o 6, 7 e 19. Então, lê-se assim, Mateus capítulo 6, versículos 7 e 19, ponto. Nós também utilizamos abreviaturas na referência aos textos bíblicos. Além dos casos já conhecidos, há livros em que aparecem as palavras primeiro, segundo ou terceiro, como na primeira carta de João. Abreviamos colocando apenas o título ou numeral. A gente não vai escrever primeiro, segundo, a gente só coloca o numeral. Primeiro, né, o número 1, João 4 e 16. Então, existe também várias abreviaturas de nomes bíblicos, né? Gênesis, GN, Êxodo, EX. Então, esses são só alguns exemplos que eu estou colocando para vocês. Então, essa foi a nossa revisão. Agora a gente vai iniciar a aula de hoje. Fala sobre a prática do amor, a felicidade e o valor do amar a Deus para a nossa paz interna. Por que amar? Por que amar a Deus em primeiro lugar? O que o homem pode fazer de melhor para a sua felicidade? É pôr-se em harmonia constante com Deus por meio de súplicas e orações. O desejo de ser feliz faz parte da natureza humana. Sentimos a necessidade de nos alimentar, beber. Onde podemos encontrar a felicidade? Muitos passam a vida procurando, nos lugares errados. É como buscar um tesouro que nunca será encontrado. Alguns procuram a felicidade apenas nos bens materiais, outros nos prazeres e outros ainda na fama. Mas há também aqueles que buscam na prática do amor, que é um dos maiores valores. Algumas pessoas poderiam dizer que são felizes, porque compraram um carro, adquiriram um celular. Realmente isso, por algum tempo, pode trazer uma satisfação, até fazer a pessoa se sentir bem ou por ter alcançado um objetivo.
Mas se a felicidade dessa pessoa depender unicamente dessas coisas, que pode ser roubada, que pode se quebrar, ela corre o risco de perder a felicidade a qualquer momento. Quando alguém tem o amor como fonte de sua felicidade, esse sentimento não pode ser roubado, nem se quebrar, já que não é um sentimento de interesse. O amor é um sentimento gratuito. Alguém ama porque ama, e não porque convém, ou porque a outra pessoa pode lhe dar algo em troca. O amor verdadeiro não é fruto de outros interesses. O apóstolo Paulo nos fala a respeito do amor. E o que ele diz? O amor é paciente, é benfazejo, é aquilo que faz bem e aquilo que pratica o bem. Não é invejoso, não é presunçoso, aquele que não se julga melhor do que os outros, nem se incha de orgulho, não faz nada de vergonhoso, não é interesseiro, não se encolariza, não se irrita, não se ira, não leva em conta o mal sofrido, não se alegra com a injustiça, mas fica alegre com a verdade. Ele desculpa tudo, crê tudo, espera tudo, suporta tudo. O amor jamais acabará. A prática do amor nos realiza, nos torna felizes. Dessa forma, podemos entender por que Deus, que é fonte de amor, nos recomendou que o amássemos sobre todas as coisas. Quem não ama a Deus mais do que todas as coisas, quem não aprende a amar, acaba amando alguém ou algo como se fosse Deus. É o que muita gente faz em relação aos bens materiais, aos prazeres da vida. Em vez de utilizá-los como meios para a realização pessoal, submetem-se a eles e se tornam escravizadas, transformando-as em falsos deuses e ídolos. Quem ama a Deus verdadeiramente, acima de tudo, não procura ganhar dinheiro ou obter vantagens à custa dos outros, pois ama as outras pessoas como a si mesmo e não pratica o mal contra elas. Se as pessoas praticassem o primeiro mandamento, o mundo seria bem diferente. Não haveria crianças abandonadas na rua, pessoas em situação de miséria, viciados em drogas, fome, roubos e tantos outros males. Espera-se que quem ama a Deus, em primeiro lugar, resista firmemente à imposição escravizante de certas propagandas que estimulam o consumismo desenfreado e por isso tem sido a causa de frustrações e sofrimentos diversos das pessoas. Então, essa é a nossa aula de hoje, né, que faz a gente refletir que precisamos amar a Deus acima de todas as outras coisas, possamos refletir, né, que o quanto vale a pena amar a Deus do que amar as coisas. Então, essa é a nossa aula de hoje. Até a próxima. Tchau!